Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. São 7 horas em Brasília, hoje, dia 19 de junho de 2020. E esse é o Today. O Today é o nosso encontro matinal. É quando nós temos a oportunidade de conversar com uma pessoa com a finalidade de conhecer um pouco o caso dela, dar algumas orientações. Então, esse é o nosso propósito com esse encontro matinal às 7 horas, que ocorre de segunda a sexta-feira. Bom dia, Ariane. Michela Teixeira também já está por aqui. A Giovana Góes. A Beta também. Daiane Cruz. Élida. Sejam todos muito bem-vindos. Matifa Pereira também. E a Emília Soares. A Lusa Produções também está por aqui. Regiane Oliveira. Rúbia Maia. Seja bem-vinda. Vamos ver quem mais está por aqui. A Emília deseja um dia abençoado. A Sabrina Souza também já entrou. Regiane Oliveira. Geusa Pacheco. Legal. Renata. Bom dia. A Márcia também está por aqui conosco. Rosângela Pereira. Virgília também já entrou. A Maricele Araújo. Pereira Silvia Gomes, bom dia. O Fábio também já entrou. Lani está desejando um bom dia também. Bacana. Pessoal, vocês viram que, infelizmente, nós chegamos ao terceiro dia seguido, passando de 1.200 pessoas que vieram a óbito por causa do coronavírus. É assustadora essa cena, né? Todos os dias morrendo mais de 1.200 pessoas dessa doença. E ontem teve jogo do Campeonato Carioca. Teve protesto também na frente do Maracanã. E teve mortes no hospital de campanha que fica no estacionamento do Maracanã. Então, olha que negócio louco, né? Você tem aglomeração de pessoas fazendo protesto por conta da volta do futebol. Você tem um hospital de campanha no estacionamento do estádio onde teve o jogo, com mortes. E você tem jogadores que estão, né, jogando futebol ali dentro do estádio como se nada tivesse acontecendo no país. Obviamente que a gente vai ter que retomar, que a gente vai ter que voltar às nossas atividades normais. Isso é necessário, não tem como ser diferente. Porém, não sei se era o momento. Talvez nós estejamos queimando algumas etapas e isso pode se tornar algo muito perigoso, muito perigoso. Alguém disse aqui para mim assim, doutor, você viu um estudo de coorte feito na Indonésia, onde correlacionaram mortes com baixa vitamina D. E o doutor Coimbra falar. Pois é, não tem como você não ter um nível de mortalidade maior para o coronavírus para quem está com um nível de vitamina D baixo. A vitamina D é se não maior, um dos maiores fatores que a gente tem contra doenças infecto-contagiosas. No entanto que no Brasil a gente percebe que nós tomamos vacina de sarampo, né, e ainda assim desenvolvemos sarampo, né? Então isso é muito importante, né? E a gente deve avaliar que muitas vezes, mesmo fazendo uso da vacina, a gente ainda tem esse panorama de ficar com sarampo mesmo fazendo uso da vacina. E eu acredito que isso tem uma relação direta com a vitamina D. Alguém me perguntou aqui o que eu costumo comer antes dos treinos de atividade física. Geralmente eu como banana amassada com aveia e mel. Para mim, o melhor pré-treino que existe. Me sinto muito bem com isso, né? A Romilda, que nós conversamos, né, disse que já fez a compra da vitamina D dela. Muito legal. Como uma banana antes e depois, é correto? Só a banana... Zena Santana, é pouco se você comer só uma banana antes e uma banana depois. Tudo vai depender também do tipo de exercício que você foi fazer e do seu propósito.
Mas a gente sabe que no pós-treino, a atividade depois do treino, a gente precisa comer uma refeição completa, para que dessa forma a gente tenha a possibilidade de oferecer os nutrientes necessários para fazer a reconstrução da musculatura, principalmente quando fazemos musculação. Então é importante. E aí nós percebemos então que um estado que ainda não conseguiu fazer o controle, nem conseguiu diminuir a curva, já permitindo a volta do futebol. Então eu acho que a gente está trocando os pés pelas mãos, né? E isso é muito perigoso, muito perigoso. Deixa eu ver aqui, o Dr. Coimbra também disse o grande número de crianças nascendo com autismo. Pois é, crianças nascendo com autismo tem uma relação também com os usos exagerados aí de ácido fólico que alguns médicos estão oferecendo para as mulheres no período da gravidez, né? Muito assustador. E falta de vitamina D no Brasil é 7 de cada 10 pessoas. Então a gente tem que cuidar desse aspecto. O vegetariano estrito utiliza mel? Não. O vegetariano estrito não faria o uso do mel, porque o mel é um produto de origem animal. Se a gente for observar, as abelhas elas precisam coletar o néctar. Esse néctar que elas coletam vai para o estômago da abelha. Depois a abelha faz um processo de regurgitação daquele néctar misturado com ácido dentro dos alvéolos, na colmeia, e depois elas ficam ali batendo as asinhas para que depois aquilo desidrate, e quando chega no momento deles estar num mel que a gente chama de mel maduro, elas criam uma capinha de cera em cima chamada de opérculo, e aí sim o mel está pronto para poder ser colhido. Então veja que tem um trabalho da abelha envolvido. Então alguém que diz que é um vegetariano que não consome nenhum produto de origem animal, e geralmente eles se denominam como vegano, nesse caso não faria uso de mel. Gostaria de saber como tomar o DG Plus. O DG Plus geralmente a gente usa nas refeições onde a gente sente mais desconforto gástrico. Então, se, por exemplo, é o de jejum e o almoço, tomaria nesses dois horários. Se é o almoço e o jantar, faria uso nesses dois horários. E toma imediatamente antes da refeição. Toma e come. E a vitamina D é por 30 dias de 7.000 I. Se tiver entre 20 a 30, aí nós temos que fazer o uso da vitamina D por 3 meses e repetir o exame. Futebol rola dinheiro, é isso mesmo, Emília. Rola muito dinheiro. E é isso mesmo. Então, atrás agora é de recuperar a economia. Precisa tentar aquecer e passar aquela sensação de que está tudo normal, né? Olha, na cidade dela fechou tudo novamente. Pois é. Até cidades que estavam bem controladas, como Curitiba, perderam o controle quando começou a flexibilização. E olha que o pessoal lá do Sul é bem rígido em termos de obedecer às regras, né? Bom, são 7 horas e 8 minutos, né? Vamos escolher uma pessoa para que a gente possa conversar. Estava esperando para ver se a Ju entrava, que ontem ela disse que era aniversário dela, e aí no caso nós não conseguimos conversar com ela, porque já tinha uma pessoa na ponta da agulha, que a gente já tinha separado, e não deu certo de conversar com a Ju ontem, que estava de aniversário. Então hoje eu vou chamar uma outra pessoa também, de repente eu converso com ela depois. A Sandra pergunta assim: eu queria saber o que uso no pré-treino porque não gosto de comer, né? Então, Sandra, uma coisa importante que a gente precisa lembrar é que o pré-treino ele tem a finalidade de fazer a correção do nível de glicose na corrente sanguínea. Se a gente começa uma atividade física com nível de glicose baixo, o que acontece? Nós utilizamos muitas vezes o músculo como fonte de proteína. Então, ao invés da gente construir massa magra, a gente pode queimar massa magra. E isso se torna um prejuízo muito grande para nós. Então, antes do treino, você precisa comer alguma coisa que faça a correção da sua glicose, mas que também não sobrecarregue o tempo de digestão, para que você não tenha a possibilidade de passar mal durante o treino. E como você treina bem cedo, né, talvez você tenha que procurar alguma coisa bem leve para comer. Uma fruta que tenha uma digestão que não sobrecarregue muito, por exemplo, banana já não seria mais indicada se você quiser uma digestão rápida, né? Porque a banana tem um índice glicêmico de 31. Então, talvez um abacaxi já absorva bem rápido, só que aí você pode gerar uma hipoglicemia de rebote. Uma mamão pode ser uma opção também interessante. Mas eu vejo que pera, maçã, caqui, né, são ótimas opções de fruta antes do treino também. Absorção média e
não vai sobrecarregar o tempo de digestão. Ômega 3, que se você não quiser fazer um ômega 3, o uso de ômega 3 de origem animal, aí você tem que procurar um ômega 3 à base de linhaça. Alguém pede para eu falar aqui, a Jaqueline, né, um pouquinho sobre o óleo de limão. Viu, Jaqueline? Existem uns processos que se fazem na indústria chamado de extração supercrítica. E eles estão conseguindo extrair aí um óleo do limão, né? É o óleo da casca do limão, que é rico em limoneno. E a maior utilização dele, né, vai ser para tratamento do câncer. Tratamento do câncer. Então vamos lá. E depois as outras refeições também para perder medidas e ganhar massa muscular. Aí, Sandra, você tem que controlar o índice glicêmico, tem que ter carboidrato, mas tem que ser de baixo índice glicêmico e tem que oferecer um bom aporte proteico para a reconstrução da musculatura. Deixa eu desligar aqui, vou colocar o meu microfoninho aqui para eu ouvir direitinho e vou chamar uma pessoa para a gente conversar. Vamos lá. Vamos ver se vai dar certo conversar com essa pessoa hoje. Opa, parece que vai dar certo. Bom dia. Bom dia. Qual é o seu nome, Antônia? Sim, Legal, eu vi ali, mas vi de relance. Antônia, vamos lá então. Em que eu bom vou dia. poder lhe ajudar hoje? Então, eu sou de Blumenau, Santa Catarina. Opa, Tenho 63 anos, tá? É, tenho acompanhamento médico porque, assim, o meu colesterol é muito alto. certo. E assim, eu me alimento bem, eu acredito que seja bem, tá? Uhum, E E assim, mas o meu colesterol não abaixa, sempre fica no certo. mesmo nível. Então, E assim, pode você, falar, doutor. você está com um exame em mãos aí para me dizer como é que está essas frações de colesterol ou não? Ah, eu não tenho mãos agora. Tá, tudo bem. Pode continuar então. Tá, eu me alimento razoavelmente bem. Depois o senhor vai me Vou- perguntar e eu vou dizer o que, tá? com certeza eu vou perguntar. É, e assim, e o não tenho diabetes Uhum, e a minha B12 está baixa, certo. a vitamina D também, Uhum. tá? E assim, eu acho que eu estou acima do meu peso, tá? Também. Tenho muita gordura abdominal, assim, minha circunferência é bem elevada. Deixa eu só ver E só um segundinho. Tá procurando a chave? Então, a chave a NET havia deixado ali no corredor do lado do modem. Dá uma olhada lá. Agora o controle eu não faço ideia. Minha mãe está saindo para caminhar e está procurando a chave da casa e não acha. Pode continuar, desculpa. então, e é isso. Daí, assim, a minha maior preocupação é o colesterol, né? Não sei se é de genética, alguma coisa. Uhum. Faço pouca atividade física, mas caminho de 3 a 4 vezes por dia. Ah, Por semana. por semana, é. Uhum. E assim é a minha rotina. Como é que é a questão do seu sono? Olha, eu estou assistindo a sua live já há dias, tá? Uhum. Então, assim, eu estou procurando dormir mais cedo. Assim, entre 10, 10:30, às vezes passa um pouquinho mais, mas eu estou indo nesse horário. Mas nesse meio tempo, assim, se eu vou dormir um pouquinho mais tarde, eu fico atacando a geladeira. Então, eu quero comer Hum. alguma coisa, assim, não coisas assim com gordura, alguma coisa mais doce. A minha Certo. também tenho muita, sou viciada no doce. E ontem eu assisti também a live que falava sobre
o doce também, né? Assim, Pois é. então, essa é a minha tentação, o doce. Eu vi que uma pessoa perguntou ali como que são escolhidas pessoas que participam. Aleatório. Entrou, pediu para ser chamado, eu vou escolher dentre aqueles que fez o pedido, só para poder explicar para as pessoas. Então é tudo aleatório aqui. Eu não sei quem eu vou escolher, não sei que caso que vai vir, é tudo surpresa, tanto para a pessoa quanto para mim. E aí eu Sim, para posso me mim foi lascar. surpresa. Numa dessa ainda vou acabar me lascando. Mas Ah, tudo bem. Vamos lá, então. Veja só, como é que é o seu nível de ansiedade, Antônio? olha, eu sou muito ansiosa, eu penso no futuro, Uhum. Quem né? tem ansiedade, ela vive mais o futuro do que o presente, Sim. né? Ah, por que que não vai dar certo? O que que não vai dar certo? Isso tudo, né? Então, sou nervosa também, tá? Um pouquinho assim, Mas comigo não, né? bem nervosa. E comigo não, né? Não, com o doutor não. Então, então tá bom. Ah, e também assim, ó, eu Vamos. fiz um exame, agora fiz endoscopia e Certo. não tem H. pylori, não tem nada, tá? Mas devido à minha ansiedade, meu, o meu, como é que eu vou dizer? O meu Estômago sistema está nervoso sofrendo, sistema nervoso. isso aí. Tem um pouco de azia, um pouco de azia. Uhum. Tá. Vamos analisar então seu caso aqui, ó. Me fala o teu peso, Antônio. Eu tô com quase 70, Ok. E a altura? 1,58. Ai, doutor, a minha bateria vai terminar. Como é que eu faço agora? Dá um jeito de colocar direto ligado na tomada, carregando. Pode ficar Já tranquilo aí. acabou. Você volta e eu te chamo de novo. Ai, Então vamos lá. Enquanto ela vai colocando para carregar e ela vai voltar, eu vou já dar uma analisada aqui no caso dela. Veja só. A Antônia tem 63 anos. Depois o que ela perder, ela assiste novamente, porque fica postado e aí a gente consegue atender o caso dela sem problema nenhum. A Antônia ela tem 63 anos. Nessa idade, nós já temos uma redução de massa magra, da manutenção do peso e já vai gerando outros problemas. Ali aparece para mim que ela saiu. A hora que eu perceber que ela voltar, eu faço o convite para ela voltar, tá? E participar conosco aqui. E um aspecto importante que a gente tem que analisar é que nós vamos sofrendo muitas alterações no nosso organismo conforme a idade vai avançando. Esses são aspectos importantes a gente observar e também compreender. O avanço da idade muda muito a nossa fisiologia. Muda a fisiologia, por exemplo, do paladar. Então, a gente vai tendo alteração na questão da sensibilidade do sabor. Então, quando uma pessoa muito idosa está fazendo a comida, às vezes os que são mais novos falam assim: nossa, mas você carregou demais no sal. Para ela, não. Para ela está normal, porque a sensibilidade do paladar dela é menor. E isso faz então com que ela acabe carregando mais nos temperos. Esse, claro que vira um problema, né, com relação a esse aspecto também. Então, olha só. Mas aí a gente sofre alterações também no trato gastrointestinal. Na parte do estômago e intestino, a gente já tem alterações. Isso é importante a gente observar pela seguinte questão. Quando a Antônia me diz, por exemplo, que está com vitamina B12 baixa, pode ser que, eu ainda não questionei a questão do padrão de alimentação dela, mas pode ser que isso tenha uma relação já com o avanço da idade também. Mesmo que ela ainda consuma, de repente, algum produto de origem animal que é fonte de B12, por conta do avanço da idade, a gente começa a diminuir a produção de ácido clorídrico, diminui a produção de gastrina, diminui a produção de enzimas, mas diminui também a produção do fator intrínseco, que é muito importante para fazer, né, a transporte e absorção da B12. Olha só, a Ana diz assim, ó,
Por isso que a comida da minha sogra é bem salgada, né? E provavelmente seja por isso mesmo, Ana, pelo esse avanço da idade e essa mudança na questão do paladar, né? Tá muito bem explicado agora, né? Não culpe ela, não faz de propósito, ela não quer que vocês tenham hipertensão, mas ela não tem condições de sentir o paladar da mesma forma que pessoas mais novas sentem. O avanço da idade vai modificando muito esse aspecto, tá? E aí observa só, um detalhe bem importante aqui, ó. Quando nós ingerimos fontes de B12, mas pelo avanço da idade produzimos pouco fator intrínseco, isso já vai dificultar o processo de absorção da B12. Nesse aspecto, eu não recomendaria para a Antônia, de maneira nenhuma, fazer a reposição de B12 dela com comprimidos via oral, né? Ela voltou, eu vou chamar ela aqui, ó. Vamos ver se ela consegue voltar. Vamos aguardar só mais um segundinho. Tá conectando. Vai dar certo. Oi, doutor. Aí. Ai, que bom. Eu só estava analisando o seu caso um pouquinho e dando algumas explicações, Antônia, principalmente a questão da mudança fisiológica que o nosso corpo sofre com o avanço da idade, tá? Depois você assiste o comecinho de novo para pegar aquelas dicas ali, mas eu vou continuar a partir daqui, tá bom? Porque senão o tempo acaba Tá não bom. permitindo eu dar todas as orientações que eu preciso passar para você. Eu estava Obrigada. justamente dizendo o seguinte, Antônio, que com o avanço da idade, nós diminuímos muitas vezes o ácido clorídrico, as enzimas produzidas no estômago e no intestino para digestão, mas diminuímos também o fator intrínseco, que é importante para fazer a absorção de vitamina B12. Como você destacou para mim que a sua B12 está baixa, eu não recomendo para você de maneira nenhuma fazer o uso de B12 via oral, ou seja, que você vai ter que deglutir para fazer o processo da absorção depois. Para você fazer a correção da sua B12, nós precisamos utilizar ou a sublingual, que ela vai dissolver embaixo da língua e não vai precisar desse fator intrínseco para ser absorvido, tá? E também a injeção, né? Que eu falo que é a via poupansal, né? Então vai ter que tomar injeção de repente, que é uma ótima opção para correção. É dolorido, né? Mas resolve, né? A Iracilda disse que essas lives são maravilhosas. Graças a Deus estamos aqui com justamente esse propósito de ajudar, né? Então veja só, a injeção ou a sublingual são as únicas formas que eu recomendaria para você, Antônia, fazer a correção da sua vitamina B12. Tá certo. Dependendo do nível da B12, eu já iria direto para a questão, né, da injeção. Nem faria sublingual. Por quê? Quando a gente faz, né, através da injeção, a gente tem a certeza de que aquilo vai chegar à corrente sanguínea. E a gente vai conseguir, então, né, fazer esse processo de aumento da B12 na corrente sanguínea, criando os estoques de B12. Se ela tiver, então, abaixo de 200, injeção. Se ela estiver entre 200 e 300, aí você pode fazer a sublingual. Mas abaixo de 200, tem que ser injeção, tem que corrigir rápido, não dá para ficar esperando. Tem muitos efeitos colaterais da queda da B12. Mas vamos analisar aqui, ó. Nós já temos, né, um processo de diminuição do ácido clorídrico conforme a idade avança. Aí as pessoas que têm essa redução da diminuição do ácido clorídrico começam a sentir um desconforto, muitas vezes gástrico, gerando ali um processo de gastrite, gerando uma azia, e ela pensa assim, eu estou com azia porque o ácido está fazendo mal para o meu estômago. E qual que é a tendência dela, então? Muitas vezes ir lá e tomar um antiácido. Não é assim que as pessoas geralmente se comportam quando, né, tem o problema da azia? É a pior coisa que existe, Antônio. Porque se de repente a sua gastrite é por causa do avanço da idade e tem uma relação também com a parte emocional sua que é comprometida na parte da ansiedade, quando a pessoa toma um antiácido, o que ela está fazendo? Ela está bloqueando ainda a liberação de ácido no estômago. Já produzia pouco. Agora vai ter menos ainda. Isso vai aumentar o tempo de permanência do alimento no estômago e gerar processo de fermentação. E muitas vezes a azia, esse desconforto gástrico que as pessoas têm, é por falta de ácido e não por excesso de ácido, né? Excesso de ácido não é o caso geralmente para as pessoas que têm avanço da idade. Então, olha o erro crasso que a gente comete às vezes, hein? Então, cuidado, não faça essa prática de maneira nenhuma.
avalie que o seu organismo está passando por alterações fisiológicas. Isso é normal. Então, a digestão ela vai ficando mais lenta. E aí nós temos que observar alguns detalhes importantes. Por exemplo, proteína de origem animal é uma proteína de mais difícil digestão do que a proteína de origem vegetal. Então, Eu não como. quando chega na terceira idade, a gente já tem que ter essa redução, né, para quem faz o consumo, porque a digestão vai ficar mais lenta nesse aspecto. Outra coisa que aumenta muito o tempo de permanência do alimento no estômago é a presença de gordura em grande quantidade na alimentação. Então, a gente tem que cuidar na quantidade de gordura que a gente ingere. Onde estão os alimentos mais gordurosos? Os alimentos, né, industrializados. Esses são os alimentos mais concentrados em gordura. Porém, a forma de preparo desses alimentos também pode ser um problema. Quem faz fritura, né, quem usa muito óleo ali para ficar refogando cebola e assim por diante, né? Ó, tem uma pessoa que passou o nome, mas disse assim: eu tive um AVC, pode ser por falta de B12? Geralmente não. Por falta de vitamina D até poderia, mas por falta de B12 geralmente não. Os problemas neurológicos que aparecem por falta de B12 no cérebro não têm uma relação direta com a parte da circulação sanguínea, mas tem uma relação muitas vezes com o aparecimento de déficit cognitivo, demência, Alzheimer, né? E também anemia. Então, um AVC talvez não seja por falta de B12, tem que observar outros detalhes, então. Esse aspecto que nós estamos falando aqui, Antônio, dessa mudança fisiológica, é importante para nós. Nós temos um tempo de permanência do alimento no estômago maior por causa do avanço da idade, mas ainda temos um agravante também, que é a questão da sua ansiedade. Porque a ansiedade, ela aumenta a produção de ácido no estômago, ela traz um relaxamento, né, da mucosa do estômago, onde a gente não consegue ter os movimentos peristálticos normais. A gente pode até abrir a válvula que fecha a entrada do estômago, que é chamada de cárdia, ou esfíncter esofágico inferior. Se esse for o caso também, aí já começa a ter o desconforto do refluxo, né? Então, tem que observar todos esses detalhes, tá? Isso tudo é muito importante para a gente avaliar. Outra questão é que a sua vitamina D também está baixa, né, que você comentou aqui para nós. No caso da vitamina D, essa você vai fazer a correção via oral. Só que eu preciso, né, trazer uma informação importante. Vitamina D não é uma vitamina, é um hormônio, mas ele é na base de gordura. Então, ele precisa de gordura para ser absorvida. Quando você for fazer a sua reposição de vitamina D, Antônio, você tem que colocar justamente num horário que tenha presença de gordura na refeição. Então, geralmente, a gente nunca coloca à noite, porque à noite a gente quer a refeição mais leve, ainda mais para quem já está tendo esse desconforto gástrico e o avanço da idade. Então, à noite tem que realmente comer muito pouco. E tem que comer muito bem pela manhã e comer bem na hora do almoço. Então, a vitamina D tem que ser tomada em uma dessas duas refeições e tem que ter alguma fonte de gordura. As fontes de gordura que a gente recomenda, né, não é o uso do azeite, por exemplo, igual muita gente pensa: não vou regar um pouquinho de azeite aqui na comida e está resolvido. A gente tem que lembrar que o azeite, ele não é ruim, porém ele é concentrado em calorias. Então, as melhores formas que a gente tem é buscar sempre a gordura in natura. O uso de um abacate, o uso do coco, mas em pequena quantidade, o uso de castanhas, a semente de girassol, semente de linhaça, chia, gergelim, são ótimas opções, né, que a gente tem de gordura para ser adicionado. Então, na hora do almoço, por Eu uso exemplo... tudo isso, doutor. Legal. E aí você vai tomar vitamina D quando você for usar isso, né? Por exemplo, se você pega lá a sua semente de girassol, bate com um pouquinho de água e os temperos, você faz um molho para salada. E esse molho para salada, ele é gorduroso. Então, você vai ter condições de adicionar gordura de maneira saudável para fazer a absorção da vitamina D. Se a sua vitamina D estiver muito baixa, abaixo de 10, aí a gente não faz a reposição via oral, não. Aí já tem que ser uma reposição, né, através de injeção. Só que essa daí é intramuscular também que se faz. Ou você pode procurar uma clínica que faça a infusão e já vai colocar direto na veia, tá? Que é uma opção bem interessante para correção rápida também. Só que eu não consigo te dizer quanto que você deve usar de vitamina D, que você não me passou o valor que está a sua. Se você depois, né, achar o exame lá e passar, aí eu te oriento um pouquinho melhor com relação a isso, tá? Eu posso passar depois? Eu posso passar depois por senhor? Pode sim. Senão agora eu vou ficar dando tiro no escuro, né? E aí Não. não é a maneira que eu costumo trabalhar. Tá Bom, certo. aí você comentou para mim também que você faz pouca atividade física, faz uma caminhada, né? Alguém pergunta se chia não pode à noite.
Não é a melhor opção fazer o uso da chia à noite, porque ela é fonte de gordura. Claro que dependendo do horário que você fez a sua última refeição, um pouquinho de chia não vai fazer mal para ninguém. Porém, a gente tem que lembrar que a digestão da gordura é mais lenta e à noite o metabolismo desacelera. Então, para algumas pessoas pode gerar um desconforto gástrico. Então, quando você me diz assim, ó, que você faz pouca atividade física e caminha umas 3 a 4 vezes na semana, segundo a Organização Mundial da Saúde, hoje a gente sabe que a gente deve fazer pelo menos 5 sessões de exercício físico durante a semana. Então, está um pouquinho abaixo o número de sessões. E a caminhada, geralmente, é uma atividade física de baixa intensidade, ou seja, o gasto calórico que você promove geralmente é pequeno. E o tempo é que determina quanto que você vai gastar de caloria. Mas geralmente se gasta pouco, ainda mais porque as pessoas caminham o tempo inteiro, Antônio, no mesmo ritmo. E quando a gente caminha sempre no mesmo ritmo, o que acontece? Você não promovendo as quebras de ritmo, seu corpo começa a buscar um processo de adaptação muito fácil. Busca um processo de adaptação muito fácil àquela caminhada. Então ele gasta muito pouca caloria, Então você traz um benefício cardiovascular, mas não traz um benefício para controle de peso, geralmente, só com uma caminhada leve desse jeito, sem fazer quebra de ritmo. Então é sempre interessante você promover quebra de ritmos. E como é que a gente faz quebra de ritmo, Antônio? Na caminhada, tá? A gente faz da seguinte forma. Você pode começar na primeira semana você caminha 3 minutos no seu tempo normal de caminhada. E por 1 minuto você acelera essa caminhada. E aí você vai fazendo essa troca. 3 minutos normal, 1 minuto acelerado. Na segunda semana, 2 minutos ritmo normal, 2 minutos ritmo acelerado. Na terceira semana, 1 minuto no seu ritmo normal de caminhada, e aí já faz 3 minutos de caminhada acelerada. Então veja que você vai promovendo quebras de ritmos. Quando a gente faz isso, a gente estimula a queimar mais calorias. Então a caminhada se torna mais eficaz no processo de queima de gordura, de manutenção do peso, do que quando a gente faz simplesmente uma caminhada no mesmo ritmo o tempo inteiro. Essa caminhada que você faz, Antônia, é sozinha ou é acompanhada? Acompanhada. Uhum. Então, também tem o risco, muitas vezes, da gente trabalhar mais o músculo da língua do que das pernas, né? Que a gente, às vezes, Com certeza. fica muito Com focado na certeza. conversa e esquece um Sim, pouquinho dos ritmos, né? Que a gente deve é, quebrar. Então, a intensidade acaba, às vezes, diminuindo, dependendo de quem vai caminhar com você. Se não é uma pessoa que te sim, puxa na caminhada, muitas vezes você precisa, então, né, promover as quebras de ritmo para não ficar nesse marasmo do mesmo nível, né, de queima de calorias durante a atividade física toda, né? Então, sim. observa se o teu parceiro ou a tua parceira de caminhada é uma pessoa que te puxa para cima ou se ela está te atrasando com esse negócio de ficar conversando. Se for o Tá caso, certo. você fala para ela assim, ó, recebi uma orientação que a gente precisa conversar menos e andar mais, e a gente tem que quebrar o Com ritmo, certeza. tá? Aham. Só que todas as pessoas que fazem caminhada precisam se lembrar que ela é uma atividade física do tipo aeróbica, atividade aeróbica. E atividade aeróbica tem um benefício para o organismo, mas precisamos também da atividade anaeróbica. Atividade anaeróbica é musculação. Musculação, Antônio, é uma coisa que vale a pena para todas as pessoas em todas as idades, né? Todo mundo precisa fazer musculação, principalmente quando chega numa idade mais avançada. Aí então, é fundamental. Eu tenho um amigo que ele é fisiculturista, o Marcelo Pelé, e ele me disse uma vez assim, porque eu também não gosto de musculação, e ele me disse assim, Ricardo, entenda uma coisa, até uma certa idade você faz o exercício que você escolher. De uma idade para frente você faz o exercício que te escolhe. E o exercício que te escolhe é a musculação. É a musculação, ou seja, não dá para escapar. E Sim. sabe uma coisa que é interessante? Eu tenho ido bastante aos Estados Unidos para poder fazer palestra, e geralmente nas semanas que eu fico lá, né, eu faço academia lá nos Estados Unidos. E lá nós percebemos um padrão muito diferente de comportamento, né, do idoso americano quando comparado ao idoso brasileiro. Lá você vai em determinados horários na academia, parece que nevou, porque só tem cabecinha branca, assim, sabe, dentro da academia. É muito idoso fazendo atividade física. Sim. E numa dessas andanças minhas, lá na Flórida, acabei encontrando um senhor com 94 anos fazendo musculação. Até postei uma foto dele no meu Insta, depois procura lá para você ver, né? E esse senhor, quando a gente foi conversar com ele usava um boné sempre da Segunda Guerra Mundial. Aí eu fiz a conta, bom, Segunda Guerra Mundial aconteceu
né, de tal ano a tal ano, então foi lá de 1940 a 44. Se ele tivesse 18 anos na época, ele tem que ter pelo menos 92 anos. Eu fiz a conta. Aí fomos perguntar, fomos perguntar, e era 94. Nossa. 94 anos. E ainda Aham. acabei descobrindo mais ainda. O nome dele é Andrew Bostinto, e ele foi o criador da Academia Americana de Fisiculturismo, já foi até treinador do Arnold Schwarzenegger. Então, veja, o cara era uma sumidade dentro da questão do fisiculturismo americano. E com 94 anos fazendo exercício, Antônio. E eu fiquei assim surpreso quando, conversando com ele, eu toquei assim no braço dele e eu percebi músculo ainda com 94 anos, né? Compacto, né? E ele andando com uma bengalinha dentro da academia, só que ele usava a bengala só nas mãos, ele nem apoiava ela no chão. E aí nós perguntamos assim, e essa bengala, né? Ele falou, não, isso daqui é porque de vez em quando me dá tontura, e aí o médico pediu para que eu tenha ela em mãos para poder apoiar no chão se eu sentir um pouquinho de tontura. Mas eu geralmente não uso, não, só carrego junto aqui porque eu sou obediente, né? É claro, a gente sabe que ele é disciplinado. Com 94 anos fazendo musculação, disciplina não é um problema na vida dele. Então, assim, ó, essas questões são muito importantes da gente considerar. O exercício físico faz toda a diferença nessa fase da vida. Eu me lembro do meu bisavô. O meu bisavô, ele faleceu com 100 anos e 15 dias. E quando Nossa. ele tinha 99 anos, eu fui com meu pai para Ivaí, né, que é o rio que tem lá no Paraná, né, perto da onde eu morava. E fomos visitar o meu avô, e aí fomos no rio Ivaí. E fomos pescar de barco. Eu, meu pai e o meu bisavô, hein? Eu, meu pai e meu bisavô. Claro, eu tinha na época, acho que eram 5 anos de idade, 5, 6 anos, e eu pulei no barco, né, na hora de entrar. O meu pai tem 30 anos a mais do que eu, então tinha 36 anos, com facilidade também, entrou no barco. E quando o meu bisavô foi entrar no barco, eu lembro que o meu pai esticou a mão para ele, e meu bisavô deu um tapa na mão do meu pai, né, e aí disse assim, que isso? Tá achando que o vô tá velho? Né, falando pro meu pai. Eu olhei assim, eu Sim. falei, você não tá velho, tá o quê? Né? E ele com 99 anos, com um vigor físico impressionante. Mas o meu bisavô fazia atividade física todos os dias. E ele teria potencial para viver muito mais tempo, só que ele caiu e quebrou o osso do quadril. E aí ele não podia mais andar. E por não poder mais andar, não poder fazer mais atividade física normal dele, ele veio a falecer por volta de 4 meses depois, né, da queda. Então, assim, ele tinha um vigor físico impressionante. Então, nós precisamos manter nosso corpo ativo. Precisamos manter nosso corpo ativo. Isso faz toda a diferença. Então, vamos dar uma melhorada nesse aspecto aqui da atividade física, porque essa Tá certo. atividade física vai te ajudar em alguns aspectos, né? Dependendo do horário que você faz o exercício, você já toma sol, já de quebra recebe um pouquinho, né, de raios UVBs, o que vai ajudar a produzir um pouquinho de vitamina D, vai proteger sua massa muscular, que vai ajudar você a controlar melhor o peso, vai proteger sua massa óssea, que também é muito importante, vai ajudar você a se cansar para ter que dormir mais cedo, né, e não ficar aí dormir tarde, porque isso aumenta a oxidação de gordura e gera mais colesterol, né? E Sim. também vai fazer com que você use um pouco desse colesterol que está na corrente sanguínea. Eu preciso aumentar essa demanda de energia dentro das células. E a única forma de aumentar essa demanda, Antônio, é gerando um aumento de gasto calórico. E isso a gente faz através da atividade física. Porque o que acontece? O nosso metabolismo vai desacelerando conforme a idade avança, justamente porque diminui o músculo. Se isso está acontecendo, isso quer dizer que o teu organismo vai cada vez gastar menos caloria e você vai ter que ficar entrando em dieta cada vez mais restritiva, comendo menos, 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 menos. Chega uma hora que você praticamente não tem o que comer, porque tudo que você Entendi. come favorece ganho de peso. Então eu preciso aumentar a taxa metabólica basal, tá? Esse é um aspecto bem importante aqui. Ô, Outra doutor, coisa, sim, vai lá. posso fazer? Eu tenho também osteopenia. Então, viu só? Quem tem osteopenia já demonstra que tem uma redução de massa óssea. O que nós precisamos fazer para frear esse aspecto, Antônio? A gente precisa fazer uma atividade física de impacto ou resistência. Então, a caminhada e a musculação são bem interessantes. Tenho que oferecer boas fontes de cálcio e tem que dormir cedo, né? Porque é durante a noite que a gente gera o crescimento ósseo. Nós produzimos o GH, que é o hormônio do crescimento, das 21h30 às 2 da manhã. E esse GH vai estimular a produção de osteoblasto e osteoclasto, que são duas células que formam os nossos ossos.
E isso acontece das 21h30 até as 2 da manhã. Então, veja só, se não for dormir cedo, também não adianta gerar estímulo para crescimento ósseo. Uma coisa que eu sempre utilizei para as minhas pacientes que tinham osteopenia ou osteoporose é nós cuidarmos muito bem da alimentação, manter um nível de vitamina D normal, observar o sono, fazer atividade física, mas também é interessante a gente pensar o seguinte: hoje a ciência desenvolveu 2 injeções que são muito interessantes no tratamento de quem tem osteopenia. E eu já consegui, junto a algumas pacientes, a reverter o quadro da osteopenia. Então, quer dizer, Nossa. não é porque você já entrou num declínio de massa óssea que você nunca vai aumentar a sua massa óssea. Isso é um ledo engano. Eu vou ainda procurar aqui como é que são o desempenho dessa paciente, se eu encontrar, eu vou compartilhar com vocês depois, mas é muito interessante isso. E o nome Uhum. dessas 2 injeções chama-se Aclasta, eu vou escrever aqui, veja aí, ó, vai aparecer aí, hein? Aclasta é uma delas, estou enviando. Olha lá. Opa, saiu outra coisa. Espera aí que o corretor fez besteira aqui. Você escreve uma coisa, o corretor vai e muda. De novo, agora Sim. vai certo, hein? Aclasta. Veja lá. Ok. Viu como é que é? Uhum. Apareceu, Sim. Aclasta. E a segunda é essa daqui, ó. Chama-se Prolia. Prolia. Ó, já tinha mudado de novo, ó. Já tinha colocado Prolixa. Prolia. Isso Beleza. eu posso tomar sem receita médica ou tem que... Você até consegue comprar na internet sem a receita, mas você vai precisar da receita ou de alguém que possa fazer a aplicação delas em você, tá? Entendi. Aclasta e Prolia. Valeu, Fábio. Eu vi que o Fábio escreveu ali também. Aí me ajuda bastante isso, viu? Pessoal atento e disposto a servir também. Muito obrigado. E o Aclasta é uma injeção que você vai fazer o uso dela uma vez ao ano. Uma vez ao ano. E o Prolia precisa ser 2 vezes ao ano. Prolia a cada 6 meses, Aclasta uma vez ao ano. Isso daí são coisas que nós temos hoje à disposição que ajuda muito, Antônio, ajuda muito. E essa minha paciente, ela conseguiu, então, na região onde ela tinha osteopenia, reverter. Ó, a Iracilda escreveu ali também, ó, Aclasta e Prolia, para quem havia perdido. E ela conseguiu reverter a osteopenia em algumas regiões, principalmente ali no fêmur, que é uma região que você consegue gerar um estresse ósseo maior, né? Mas ela conseguiu frear na coluna. Na coluna, a gente não tem tanto impacto, então você não consegue aumentar muitas vezes, mas pelo menos a gente freia e para, né? Nós estamos Sim. aqui com a doutora Thaís Santana, ela é nutricionista também, e uma nutricionista de mão cheia, viu? Podem seguir lá também, que vocês vão ser muito beneficiados, né? Nós andamos conversando para poder participar de um programa junto com a doutora Rosana Alves e a doutora Luciane, onde nós vamos lançar um curso em conjunto, né? E ela também tem muita informação para trazer e ela vai falar sobre a parte de microbiota intestinal, vai falar sobre os problemas de quando nós não cuidamos do nosso intestino e geramos um grau maior de porosidade, digamos assim, aonde a gente tem a absorção de muitos tóxicos que pode desenvolver muitas doenças, inclusive doenças autoimunes. As doenças autoimunes aparecem justamente para quem tem problema de disbiose. Então, tem que tomar muito cuidado. O intestino é porta de entrada para a doença. Tem que cuidar. Então, nesse aspecto, nós fazemos o cuidado da massa óssea dessa forma. Aclasta ou Prolia, vitamina D normal, sota baixa, sono fundamental, atividade física de impacto ou resistência, tá? E também precisamos ter uma boa alimentação, obviamente, tem que oferecer um bom aporte de cálcio. E onde está o cálcio, né? A gente sabe que o leite, ele é rico em cálcio, ou seja, ele tem uma alta concentração de cálcio, mas que para nós não tem um grau de absorção elevado, né? Quer dizer, absorção tem, não tem um grau de aproveitamento. Por que que isso acontece? Porque é muito proteico o leite. E essa proteína, proveniente do leite, gera um processo de acidez no organismo. E o cálcio, ele é um dos fatores tamponantes, então ele é utilizado para neutralizar a ação, né, do excesso de proteína. Porque quando você quebra os aminoácidos, você libera o amino e o ácido. O amino vai para o seu fígado, vai ser transformado em ureia para ser eliminado. Já a parte ácida está circulando na corrente sanguínea até chegar no fígado. E isso faz com que o organismo fique mais ácido. Para evitar esse problema, o cálcio que vem do próprio leite é utilizado.
E aí nós vamos ter problema depois, né? Por quê? Que tipo de problema? A acidez é onde você abre a porta para o aparecimento de qualquer tipo de doença. Qualquer tipo de doença pode se manifestar num meio mais ácido, inclusive e principalmente um negócio chamado de câncer, que ninguém quer ter, né? Ninguém quer ter. Um dia eu perguntei para o meu avô, já falecido, como é que era o índice de câncer no passado. E o meu avô me disse assim, da doença ruim? E eu falei, mas vô, tem alguma doença que é boa? Não, mas é que essa era tão ruim que a gente não gostava nem de falar o nome, né? Então, assim, era terrível o câncer e continua sendo. Só que o câncer tem aumentado muito a sua incidência. E isso tem uma relação direta com o estilo de vida que nós levamos. E eu não vejo o leite como sendo uma opção dentro de um cardápio para alguém que queira uma alimentação saudável, tá? Vamos conversar mais um pouquinho aqui ainda, Antônio, agora sobre essa questão sua do peso, tá? A gente sabe que quando chega na terceira idade, existe essa tendência do metabolismo ficar mais lento, a gente começa a perder massa muscular, e aí começa a ficar difícil de fazer o controle do peso, né? Então a gente tem que observar muito bem o nosso estilo de vida. O horário de sono é importante para o controle do peso. Quem não dorme não emagrece, Antônio. Isso é um fato. Durante o sono é quando a gente vai produzir, né, um hormônio muito importante para controlar o nosso nível, né, de alimentação, que é a leptina, que é o hormônio da saciedade, e vamos reduzir a grelina, que é o hormônio da fome, além de reduzir o cortisol, que é um hormônio que gera compulsão alimentar. Então, veja, o sono é muito importante para o controle do peso. Se você não dormir direito, você vai ter prejuízo com relação à tua massa muscular e vai ter dificuldade de controlar o peso, você vai piorar os problemas da massa óssea que você já tem, você vai piorar os problemas de azia que você já tem, porque não controlando o cortisol você também gera aquele processo de relaxamento da musculatura, dificultando o processo da digestão e ainda aumenta a produção de ácido no estômago, principalmente nos intervalos. Então o controle da tua ansiedade não vai ocorrer se você dormir tarde, e aí você vai sofrer ainda mais com relação a isso, né? E ainda precisamos lembrar que o sono é onde mantém a nossa jovialidade, ou seja, para que não haja envelhecimento precoce, eu preciso dormir cedo. Eu digo que o sono é o elixir da vida longa. Quem dorme bem, vive melhor. Então, sono para você é algo muito importante nesse aspecto aqui para o controle do peso também, tá? Então, tem que observar esse detalhe. E o padrão de Sim. alimentação, você disse para mim que não era ruim. Então, agora eu vou querer saber. O que você come de manhã? Olha, doutor, devido à epidemia, nós não estamos trabalhando muito cedo, tá? Porque eu começo 5 horas, né? A gente tá desfalcado agora, tá? Então, agora, nesse período, o que eu estou fazendo? 7 horas eu tomo um suco de limão, água com limão, Certo. tá? Com espirulina e açafrão, tá? Ok. Depois, passando um tempo, uma meia hora mais ou menos, eu pego uma ou duas bananas com mamão, aveia, pasta de amendoim, chia ou linhaça, tá? E como isso aí? Daí, assim, não como pão branco nem integral, só fruta, tá? Uhum. E a partir desses momentos que eu estou assistindo o doutor aqui, eu estou comendo essa fruta agora, de manhã, 7h30, vou até meio-dia, Ótimo. tá? Assim, com água ou chá de gengibre ou Certo. algum outro chá. O chá de gengibre, só para quem de repente está assistindo, eu faço sempre indicação dele porque eu acho muito interessante, porque ele tem gingerol. E esse gingerol é um composto que ajuda a aumentar, né, nosso metabolismo, que ajuda na queima de gordura. Ó, minha esposa entrou e está me desejando bom dia. Então é assim, eu saio da cama e ela está dormindo ainda, coisa que começa cedo. E ela está desejando bom dia para todos aí também. Ó, siga minha esposa, quem não é seguidor dela ainda, que ela dá dicas também lá com relação à alimentação. Ela dá algumas receitas, né? E para você acompanhar um pouquinho mais da nossa rotina também. Depois, então, você vai até o meio-dia. Eu acho isso ótimo. Eu não sou desse pensamento de que nós temos essa necessidade de ficarmos comendo o tempo inteiro, né? Eu gosto muito de fisiologia, Antônia. E fisiologia é o estudo do funcionamento do nosso organismo. E quando a gente começa a observar os processos da digestão,
a gente acaba percebendo... tem uma pergunta legal que eu já respondo sobre chá de gengibre. E quando a gente começa a observar a fisiologia da digestão, tem uma pesquisa muito interessante que foi realizada em Loma Linda, na Califórnia. E essa pesquisa mostra que o tempo de esvaziamento gástrico depois de uma refeição que não contenha muita gordura, porque gordura é o que mais aumenta, né, o tempo. Minha esposa é a Nete Rocha. Alguém perguntou ali. A gordura é o que mais aumenta o tempo de permanência do alimento no estômago. Então, era uma refeição onde eles deram um ovo cozido, uma tigela de granola, deram também 2 torradas brancas para a pessoa e tinha mais uma maçã. Então, essa foi a dieta utilizada na parte da manhã para se avaliar o tempo de esvaziamento gástrico. Então, olha só que assustador. Nós levamos 4 horas para esvaziar o nosso estômago depois de uma refeição como essa, que não tem tanta gordura nessa refeição. Agora, se eu levo 4 horas para esvaziar e eu como antes desse horário, só tem um estômago. Só tem um estômago. Eu costumo dizer, uma vaca tem 4, nós só temos um. Uma vaca teria condições de comer a cada 2, 3 horas, mas não faz. Nós não temos condições de fazer e queremos fazer. Então eu falo que a gente é mais teimoso que uma vaca, né? Nesse aspecto é complicado. Então tem que respeitar o organismo. Não vejo a menor necessidade de comer a cada 2, 3 horas. Ainda mais por uma pesquisa que foi realizada na República Tcheca, onde as pesquisadoras Hanna Kaliova e Terezy Pelikanova, elas encontraram resultados muito melhores no controle da glicemia para diabético com 2 refeições ao dia, quando comparado a 6 refeições ao dia. Então não vejo a menor necessidade de comermos a cada 2, 3 horas. Aí quando chega meio-dia, então, você vai comer o quê? Tá, daí eu faço uma salada verde com rúcula, couve, Ok, alface, limão. Também faço uns germinados de lentilha, semente de girassol. muito Como bem. feijão e arroz. Arroz integral? E ainda não comi. Tem que ser. Eu sei disso. É muito Mas diferente a comparação entre os dois, sabe? Quando a gente avalia, a gente tem que pensar o seguinte: o arroz integral tem fibra, que envolve o grão, que é uma fibra insolúvel, importante para o trânsito intestinal. E o trânsito intestinal é básico para a saúde do corpo como um todo, principalmente para a produção da serotonina, que é o hormônio da felicidade. Então a gente tem que avaliar esse aspecto, isso é muito importante para nós. Além disso, as perdas de nutrientes, né, que ocorrem no processamento do refinamento são muito grandes, Antônio. Ó, vitamina do complexo B, nós perdemos 90%. Então não sobra nada. E os minerais, perdas de 80% a 90%. Então é muita coisa que se perde. Por aham. isso que eu acho que o integral ele vale muito a pena. Porque ele absorve mais lento, dá um tempo de saciedade maior, ajuda no trânsito intestinal, controla o nível de glicose sanguínea e ainda oferece nutrientes importantes para o bom funcionamento do organismo. Então, olha só, olha que legal, né? E a doutora Thais aqui, ó, que é a nutricionista que eu comentei, está dando parabéns aqui, ó. Você tem, né, seguindo um padrão de alimentação bom, só alguns ajustes. Arroz branco e feijão, né? E assim, carne não uso, Uhum. né? E às vezes eu coloco quinoa no arroz branco também, tá? Legal, aí Mas você deveria ser no enriquece um pouco. integral. É, Seria melhor ainda. sim. E assim, eu faço os meus leites também, leite de gergelim, de inhame, de girassol. Minha filha, que é da nutricionista, também Oh, que legal. faz esses hambúrgueres de grão de bico, de semente de girassol. E é tudo assado, tá? Não é nada frito. Eu Uhum. não uso fritura. Minha comida é sem óleo, sem azeite, sem nada. Não cozinho nada com azeite. Muito Então, bom. assim, eu não entendo por que eu tenho essa alimentação assim um pouco balanceada, mas assim o meu colesterol é tão alto, então essas coisas que me entristecem, sabe? Mas não precisa se entristecer com isso. Mas uma explicação muito interessante para o teu caso é o horário que você costumava dormir, né? Que era tarde, dificulta o controle do cortisol, e você também é ansiosa, o que mostra que esse cortisol está elevado. O problema é que quando nós temos um nível de cortisol elevado, isso aumenta a oxidação de gordura no nosso organismo.
Então, muitas sim, vezes, o nosso colesterol, né, está sendo produzido no nosso organismo, tem uma relação direta com o nosso padrão de emoção, né? Então, as nossas emoções, né, também são problemas para essa questão do colesterol. Porque se você fizesse o consumo de produtos de origem animal, que é rico em colesterol, e também tem a gordura saturada, que aí sim é mais prejudicial ainda, ou fizesse uso de fritura, utilizasse aqueles caldos de carne, caldos de legume e alimentos industrializados, aí nós teríamos um bom motivo para ter o colesterol elevado, não é verdade? Ó, o sim, pessoal falando que o sono é muito importante. Vocês não fazem ideia, pessoal, de como que o sono é importante, né? Ou se faz ideia e não pratica, mostra o grau de teimosia que vocês têm. Mas assim, sim. nós temos que entender que existem as causas básicas para o aumento do colesterol. Mas existem outras causas que são endógenas. Seu próprio organismo faz esse aumento do nível de colesterol. E aí nós temos que cuidar. Entrou bastante gente agora, está cumprimentando. Pessoal, quem perdeu o começo da live, depois ela vai ficar postada, vocês podem voltar e assistir, hein? Tem muita dica hoje, né, Antônio? A gente já falou sobre Sim, muita coisa. Então, sim. assim, esse colesterol, Antônio, a gente precisa entender o seguinte: eu preciso aumentar a ingestão sempre de fibras quando eu faço uso de gordura, para que eu impeça que boa parte da gordura seja absorvida. E também tenho que lembrar que a minha bile, para fazer a digestão da gordura, ela é formada basicamente por colesterol e pigmentos, que é a bilirrubina e biliverdina. Quando eu tenho Doutor, fibra, sim, eu não tenho mais a vesícula. não tem mais a vesícula, então mais um motivo para explicar aquela questão da sua azia e o desconforto gástrico. Porque se você comer muita gordura, isso vai aumentar ainda mais o tempo de permanência do alimento no estômago. Então veja que a coisa se complica um pouco mais agora, né, Antônia, nesse aspecto. Por quê? O papel da vesícula é armazenar a bile e concentrar a bile, fazer com que ela esteja bem concentrada para estar efetiva na hora que a gente precisa. O seu fígado não para de produzir bile, ele continua produzindo. Só que agora ele produz a bile, essa bile não fica armazenada na vesícula e desce direto, né, para o esfíncter de Oddi, que é um orifício que dá abertura para acesso ao intestino. Então você produz e despeja no intestino, produz e despeja no intestino essa bile. Quando você come, você não vai ter uma quantidade grande de bile para fazer a digestão da gordura. Então, realmente, no teu caso, é muito importante observar a quantidade de gordura que você ingere. Por quê? Porque desta forma você vai ter condições, né, de evitar um tempo de permanência do alimento muito grande no estômago e gerar esse desconforto gástrico que você tem tido, tá? Então é importante observar esse aspecto aí agora, hein? Mais um Sim. detalhezinho importante para nós aí. Então, assim, eu vejo que você tem tido um bom padrão de alimentação, né? Mas uma ou outra correção, principalmente passando para o arroz integral, que eu acho bem interessante. Mas o seu colesterol provavelmente não tem uma relação com o que você come, mas tem uma relação com o que você pensa, onde você está aumentando muitas vezes a oxidação de gordura no nosso organismo, no seu organismo. Então a fibra vai ser bastante importante para você nesse momento também, para evitar que parte dessa gordura seja absorvida para a corrente sanguínea e sirva como mais matéria-prima para a produção de colesterol. Outro aspecto é que aumentando a sua atividade física, você vai demandar mais energia dentro das células e pode começar a utilizar a gordura como fonte de energia. Quando a gente começa um processo de mudança de estilo de vida com finalidade de redução de peso, um exemplo, e faz mais exercício físico, o que que acontece? O teu organismo, ele encontra naquele momento uma oportunidade. E a oportunidade, quando é dada a ele, ele vai fazer o quê? Começar a tirar a gordura da região que mais gera risco, a gordura que mais favorece morte. Então, por onde que ele vai começar mexendo? Pela gordura que está na corrente sanguínea. Então, quando você aumentar a sua atividade física, o primeiro lugar onde ele vai tentar mexer na gordura é justamente na gordura do sangue, porque essa pode gerar formação de placas de ateroma e levar à morte. Depois ele vai mexer na gordura que muitas vezes se acumula dentro do fígado. E como você tem um nível de colesterol elevado, seria interessante também, Antônio, observar suas taxas de TGO, TGP, gama-GT, que são enzimas hepáticas que muitas vezes mostram já um indício de formação de esteatose hepática. E se for o caso, até fazer também um exame, que é um ultrassom de abdômen total, para avaliar se você já tem essa gordura hepática. Porque como você fez a retirada da vesícula, é bem provável que você também já tenha um grau de esteatose hepática, né? Também é importante você observar que depois o organismo vai mexer na gordura que está em volta das vísceras, né? Que é uma gordura que aumenta o risco para o diabetes tipo 2. E por último vai mexer lá na gordura que está
debaixo da pele, que é subcutânea. Então é mais ou menos assim. Eu acho que foi bem legal o nosso papo, né, Antônio? Foi muito, muito produtivo, Nós sim. temos 30 segundos. Se você quiser deixar um recado final para o pessoal. Eu agradeço por ter me chamado, fiquei muito feliz, e não estava preparada, porque, né? E fiquei assim, foi muito de grande valia essa instrução aqui, e Legal. agradeço, doutor, por tudo isso, né? Espero que algumas pessoas tenham o mesmo problema que eu, que também possa ter aprendido com isso, e a gente vai controlar a partir de agora.